Corinthians 3, São Paulo 2, grande vitória do Corinthians, foi por muito menos do que deveria ter sido, né? O placar não traduz o que foi o jogo, né? Se a gente for colocar de forma bem resumida aí o que a gente viu em campo, além das confusões, polêmicas, vou falar sobre tudo isso, mas a gente viu um time muito superior ao outro tecnicamente, né? O time do Corinthians hoje é muito melhor que o de São Paulo. São Paulo tem alguns jogadores, principais jogadores do São Paulo, Luciano, Caleri, jogadores aí que já não tem mais muito o que entregar, e alguns jogadores realmente de um nível muito questionável aí, o time de São Paulo. E o Corinthians poderia ter feito um placar muito mais elástico, né? Terminou aí apertadinho, 3-2. O Corinthians entregou 2 gols para o São Paulo, né? Entregou o primeiro gol com o Ranieri, numa cagada do Ranieri, vou falar sobre esse gol, e o gol contra agora no final do Mateuzinho. Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo de domínio do Corinthians, né? Nos primeiros minutos ali teve uma trocação, tal. São Paulo até chegou, na verdade foi o único chute a gol do São Paulo, praticamente teve um agora no final, mas o único chute perigoso foi o chute do Ferreirinha, que o Hugo Souza fez uma grande defesa, e depois o Corinthians fez o gol, né, com o Ranieri, cobrança de escanteio, o gol do Ranieri cabeceando no primeiro pau, deu uma tranquilidade para o Corinthians, e o Corinthians não parou, né? Essa é a parte mais legal da filosofia, do estilo de jogo que o Fernandes gosta de ver nos seus times, né? O Corinthians, a gente está tão acostumado o Corinthians fazer 1-0 e recuar, hoje o Corinthians faz 1-0 e continua jogando, e continuou, né? Dominou o primeiro tempo praticamente todo, tirando o finalzinho, mas o Corinthians foi domínio do Corinthians pelo menos uns 35 minutos aí, e um show de oportunidades perdidas, principalmente pelo Yuri Alberto. Não está bem o Yuri Alberto, né? Eu acho que é um ótimo centroavante para o nível do futebol brasileiro, nível do futebol mundial hoje. O Yuri Alberto tem muito vigor físico, abre muito espaço. A gente lembra bem quando o Corinthians ficou sem o Yuri Alberto por lesão, a dificuldade que era para marcar gols, né? O Corinthians sofreu demais. É um jogador dos mais importantes, jogador com gols históricos já pelo Corinthians, gols decisivos, gols de títulos, né? Mas que tá naquela fase. Ele oscila mesmo, e agora ele tá naquela fase de perder muitos gols, realmente o gol não tá saindo, e ele é um cara que acaba perdendo a confiança fácil, né? O meu amigo Tony Vessani, grande corintiano, falou hoje à tarde, pô, o Roberto tá naquela fase que ele, daqui a pouco ele começa a fazer gol, ele vai desandar, fazer gol e se lesionar, né? Ele parece que é um ciclo infinito, ele passa por uma má fase, depois vem a fase boa e ele acaba se lesionando. A gente vai bater na madeira aqui, tomara só que ele comece a fazer gols aí, mas hoje realmente perdeu muitos gols, além de jogadas, né? Umas matadas erradas, uma hora que tem que fazer o jogo progredir para frente, ele volta, passes errados em contra-ataques, né? Isso aí acaba irritando um pouco o pessoal. Mas, enfim, o Corinthians abriu o placar, dominou quase até o fim do primeiro tempo, e aí numa jogada entre o Ranieri e o Hugo Souza, né? O Hugo Souza deixa para o Ranieri praticamente vai buscar a bola na pequena área com o Hugo Souza, e o Ranieri, que não é um jogador, né, tão inteligente, esse é o problema. O Ranieri fez o gol, ficou confiante. Antes desse lance do gol do São Paulo, ele até tentou, num lance de escanteio, um gol de bicicleta e tal. O Ranieri ganha essa confiança e acaba achando que joga mais do que joga, né? Ele acaba esquecendo que ele tem funções muito específicas e muito mais defensivas no Corinthians. Esse lance do Ranieri voltar para fazer a saída de bola, quando você tem André Carrijo e Breno Bidon no time, né? É um negócio meio incompreensível, mas de toda forma o Hugo deixa a bola para ele sem prestar atenção nenhuma, olhando para uma direção só, chuta em cima do jogador de São Paulo ali, que cruza para o Luciano fazer o gol, e aí confusão, né? O Luciano vai ali comemorar novamente, vai ali comemorar na bandeirinha de escanteio, ele não chuta igual da outra vez a bandeirinha, mas fica parado ali, aí os outros jogadores de São Paulo ficam ali parados, comemorando de frente para a torcida do Corinthians, lembrando que do outro lado do estádio, né, ou do lado dos bancos de reserva, não tinha torcedor, né? Os caras poderiam ter ido para lá, mas eles preferiram ficar ali, ficaram e não saíam dali, até que a torcida acabou reagindo. Burrice da torcida, né? A gente sabe que, pô, quem frequenta o estádio sabe que às vezes é difícil controlar ali, né, por emoção e nervosismo e raiva naquele momento. São Paulo empatava o jogo sem merecer,
mas de toda forma a torcida atirou uns objetos ali, aí o Caleri simulou, aí o Bidon foi, o Matheus Bidu foi ali e deu um empurrão, e uma confusão, enfim, o jogo ficou parado 13 minutos, o juiz deu 7 de acréscimo, um monte de cartão amarelo. O Daronco, ele gerenciou muito o jogo de hoje para não expulsar ninguém, né? Ele fez tudo que estava ao alcance dele para não expulsar ninguém. E além disso, na comemoração do gol, né? Enquanto o Luciano ia para bandeirinha de escanteio fazer tudo isso aí que eu falei, o jogador São Paulo Bobadilha, né? Correu na direção oposta, fazendo um gesto assim, né? Como se estivesse carregando o saco dele ali, um gesto meio esquisito. E aí, claro, os torcedores do Corinthians, eu na hora ali, todo mundo, porra, e aí, o que ele vai fazer? Vai expulsar por gesto obsceno, né? Porque os jogadores do Corinthians, o Alan e o André, já foram expulsos por esse motivo. E a gente ficou esperando qual seria o critério do Daronco, que foi pro VAR e olhou, voltou ali e falou que não ia expulsar o jogador, basicamente porque ele não encostou nos genitais dele. Eu até brinquei com os caras, falei, olha, na verdade, assim, o absurdo não foi não expulsar o jogador de São Paulo. Não acho que deveria expulsar. O absurdo foi ter expulsado o André naquele jogo contra o Palmeiras. Ali foi um absurdo, né? Mas eu imagino que ninguém mais vá ser expulso por esse tipo de gesto aí, de verdade. Acho que não vai mais acontecer. Da mesma forma que o Corinthians foi punido porque a torcida fez cantos homofóbicos, foi a única punição da história, foi contra o Corinthians, todas as torcidas fazem, a torcida do Corinthians foi a única punida. Também teve uma vez que o Yuri Alberto contra o Palmeiras foi expulso por simulação de falta fora da área, foi a primeira e única vez, nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu, né? Foi só contra o Corinthians. E aí vai alimentando isso um torcedor do Corinthians, né, cara? Vai dando raiva, porque como assim? Os critérios mudam, é só contra o Corinthians, né? O torcedor, é impossível o torcedor não alimentar essa sensação de injustiça, né? Mas foi o que aconteceu, não expulsou a dor São Paulo, acabou o primeiro tempo, 1-1, né? O placar injusto, né? Pelo que o Corinthians produziu, na realidade. E aí o Corinthians volta no segundo tempo para jogar bola, realmente o Corinthians voltou e passou como um trator para o Senhor de São Paulo, né? Primeiro o Corinthians faz o segundo gol com o Mateuzinho, um golaço do Mateuzinho, grande jogada do Corinthians, ele entra pela direita, corta o jogador do São Paulo, limpa e dá uma paulada no canto oposto do goleiro Rafael, no alto, golaço do Mateuzinho, 2-1 para o Corinthians, e o Corinthians seguiu amassando o São Paulo, realmente uma superioridade técnica muito nítida, e aí uma jogadaça do Rodrigo Garro, né? Mais uma, segunda assistência dele no jogo. Ele puxa, carrega a bola, levanta a cabeça, um maestro, né? Rodrigo Garro. Impressionante. O Dorival Júnior, se permanecesse até o fim da temporada no Corinthians, ele ia acabar com a carreira do Rodrigo Garro. Você imagina um treinador ter um jogador que é raríssimo nos dias de hoje, um meia armador clássico, né, um engante argentino no teu time, que havia sido o melhor jogador na temporada anterior, você em 2024, e você simplesmente não utilizar praticamente o jogador. O Dorival Júnior ia acabar com a carreira do Rodrigo Garro, graças a Deus, Dorival Júnior é passado, o Fernando Diniz chegou, deu a braçadeira de capitão, vai construindo um modelo de jogo e um time em torno da qualidade de Rodrigo Garro, e isso vem se traduzindo em assistências, em gols, em grandes lances, e esse terceiro gol contra o São Paulo foi mais uma dessas situações que ele carrega a bola, espera o momento certo, faz um passe para o meio, assim, para o Breno Bidon, maravilhoso, assim, que, porra, um passe tirou da cartola ali, tirou né, da manga, e deu para o Breno Bidon, que, né, deu aquela penteada na bola, levantou a cabeça, escolheu o canto, bateu, golaço do Corinthians de fora da área, golaço do Breno Bidon, né, outro que fez boa partida, e aí praticamente matou o jogo, mesmo assim o Corinthians continuou tendo as melhores chances, dessa vez, ao contrário do primeiro tempo, que o Corinthians, depois que faz 1-0, continuou produzindo, mas dá também uma administrada, dessa vez o Corinthians continuou atacando, aí teve várias chances, não aproveitou, teve chance com o Mateuzinho, teve chance com o Yuri Alberto, teve outras chances também, mas o Corinthians não conseguiu ampliar, né?
E no finalzinho, um escanteio avulso ali do São Paulo, o jogador bate mal, né, no segundo pau, onde não tinha ninguém, tava só o Mateuzinho dentro da área, e ele deu uma paulada para dentro do gol, ninguém acreditou, assim, ele lamentou muito, mas pelo menos não comprometeu o resultado do jogo, né, o Corinthians sai desse jogo com os 3 pontos, e nesse momento ainda está em 17º, né, 18 pontos, mas 18 pontos, o Corinthians está empatado nesse momento, né, tem jogos rolando aí, nesse momento está empatado com o Grêmio, está empatado com o Vasco da Gama, com o Santos, com o Internacional, com o Atlético Mineiro e com o Botafogo. Então, o Corinthians em 17º tem a mesma pontuação do Botafogo, que está em 11º, né? E aí você tem Cruzeiro e Vitória, o nono e o 10º, com 19 pontos, com 20 pontos, o Bragantino, Curitiba. Então, é um campeonato ali que está bem apertadinho, né? A distância entre quem está lá embaixo e quem está quase lá em cima é muito pequena, realmente só quem desgarra ali é o Palmeiras, né? Nesse momento que é o líder do campeonato. Então, uma vitória importante do Corinthians num clássico, né? O Diniz, que tinha empatado contra o Palmeiras, empatado contra o Santos, agora consegue vencer num clássico, né? Alguns jogadores fizeram, como eu falei, um excelente jogo, né? Contra o São Paulo aí. Eu falei muito do Garro, né? Eu queria falar do André Carrijo também, que fez um partidaço, pareceu o melhor Carrijo, né? Jogou praticamente o jogo inteiro. Aliás, o Fernando Diniz foi fazer a primeira substituição aos 35 foi isso, 35 do segundo tempo. Então ele manteve o mesmo time o jogo inteiro. E os caras jogam, né? Eu realmente, há tanto tempo eu via treinadores do Corinthians fazendo várias substituições ali, ou pior do que as substituições, né? Mesclando o time, fazendo rodízio de jogador, o jogador não podia jogar 2 jogos seguidos, não, se jogou no domingo, não joga na quarta e tal, e a gente vê o Fernando Diniz escalando os caras do jogo. O Garro, muita gente fala, pô, o Garro, ele acho que ele tá com aquele problema no joelho e não consegue mais jogar direito. Pô, o Garro joga todo jogo e tá jogando pra caralho. Quem é que explica? Quem é que explica, né? Então, muita gente fala muita coisa aí, que às vezes fala até sem saber, mas eu queria falar do André Carrijo, né, que jogou muita bola realmente, invertendo jogadas, controlando o jogo, fazendo a saída, aquela proteção dele, aquelas limpadas, né, muita qualidade. É um jogador que tem qualidade, né, muita gente costuma falar que ele quebra a noite em São Paulo e tal, gosta muito de se divertir, de sair, mas é um jogador de muita qualidade. Se tiver descansado, né, Carrijo? Se estiver descansado, se estiver disposto a jogar, pode ajudar muito. O André está suspenso e não vem bem, né? A gente falou no último vídeo, a gente falou muito sobre o André, que não vem bem, que realmente, desde que teve aquela transferência para o Milan frustrada, ele não conseguiu mais render, parece meio abalado aí, falam que o empresário ainda está tentando negociar, algumas expulsões bestas, né? Realmente o André não vive um bom momento. Talvez seja a hora aí do André Carrijo assumir a posição. Parece dar um pouco mais de equilíbrio ali. O Corinthians perde um pouco em vitalidade, né? Né? O André é um jogador muito jovem, corre o jogo todo, mas ganha em qualidade técnica, e é um jogador que parece estar num momento melhor, aí jogou muito bem hoje, vamos ver se tem sequência. O André Carrijo, a defesa do Corinthians jogou muito bem, o Hugo Souza não foi tão acionado quando foi, ele fez aquela grande defesa no chute do Ferreirinha no início do jogo, né? O Lingard oscilou, né? Não foi um grande jogo, tentou se apresentar até e tal, mas não fez um grande jogo. O Breno Bidon fez um golaço, né? Já jogou melhor, provavelmente melhor partida do Bidon aí nas últimas semanas. O Mateuzinho também foi muito bem. No início do jogo, o Mateuzinho estava subindo demais e deixando um buraco, uma avenida nas costas, mas o São Paulo também não teve tanta competência para explorar. Depois o Mateuzinho se recuperou, né? Fez um gol, foi o artilheiro da noite, o Mateuzinho, né? Fez um gol a favor e um gol contra, mas fez um bom jogo. O Bidu também se apresentou muito. O time do Corinthians
com o Fernando Diniz, jogando em casa, né? Um time que tem conseguido os resultados, tem conseguido se impor, né? O Corinthians que nas mãos do Dorival Júnior, dentro de casa, teve o pior aproveitamento da história, né? O Corinthians realmente perdeu alguns jogos que estão fazendo falta, né? Aquele jogo contra o Coritiba, por exemplo, é um jogo que o Corinthians perdeu em casa ali, e 3 pontos que fazem muita falta nesse momento. Mas com o Fernando Diniz, o Corinthians vai para cima, o Corinthians não para, vai no embalo da torcida também, e isso é importante. E é isso, né? Próximo jogo do Corinthians, Copa do Brasil, agora contra o Barra, né? Em casa, o Corinthians ganhou o jogo da ida lá em Santa Catarina 1-0, agora jogou em casa. Vamos ver se o Dorival, Deus do livre, Deus me livre. Vamos ver se o Fernando Diniz vai escalar o time titular de novo aí nesse jogo. Talvez esse jogo contra o Barra seja um jogo para dar um respiro aí para alguns titulares, né? Alguns jogadores aí que realmente têm jogado todas, né? Ele coloca. Eu acho que esse jogo dá para dar uma descansada. O jogo é na quinta-feira, é isso? 10, 11, 12, 13. É na quinta-feira, às 19h30 aí na Neoquímica Arena. O jogo Corinthians e Barra. Depois o Corinthians tem aquela sequência, né, que a gente sabe, né? Tem o Botafogo no final de semana, lá no Rio de Janeiro, um jogo difícil. O Corinthians depois recebe vai ao Uruguai jogar com o Peñarol, depois volta para jogar em casa contra o Atlético Mineiro. Depois recebe o Platense, né? Fechando, né? Participação na primeira fase da Libertadores, quando já está classificado. E termina essa primeira volta, né, do futebol brasileiro aí, que vai parar por causa da Copa do Mundo, termina contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Então, pelo brasileiro, o Corinthians tem Botafogo fora, Atlético Mineiro em casa e o Grêmio fora. São esses 3 jogos aí para o Corinthians sair dessa posição incômoda. Acabou de sair agora, né? O Grêmio está perdendo, é isso? O Grêmio, deixa eu olhar aqui. Cadê? O Grêmio acabou de tomar 1-0 do Flamengo, né? O jogo faltam 15 minutos para acabar. O Grêmio toma o gol do Flamengo, então o Grêmio desce agora para 17 pontos e o Corinthians, nesse momento, está fora da zona de rebaixamento, está em 16º lugar. O Vasco está enfrentando o Atlético Paranaense em casa, está 0-0 por enquanto. O Vasco também, se perder esse jogo, é mais um que desce. O Corinthians poderia subir ainda para a 15ª posição no campeonato. E é isso aí. É isso aí, 3 pontos importantes, vitória em clássico para dar confiança e vamos para a Copa do Brasil na quinta-feira. Tamo junto e vai Corinthians!